Shalom, Boker Tov. Eu vou tentar pela segunda vez, fazer aquele estudo que eu fiz ontem, mas ontem a minha internet estava muito ruim, devido às chuvas, eu sei lá, os caras inventam, o que eles quiserem, a gente não sabe o que se passa, e ficou muito ruim o som. Então, eu resolvi deletar aquilo e começar do zero, começar a fazer de novo, para ver se dessa vez sai perfeito. Se não sair, eu vou gravar aqui e mando depois, Eu acho muito importante. Na verdade, é um pedacinho da palestra que nós fizemos no domingo, que fala a respeito de profecias. E nessa palestra, nós estamos falando das profecias que vêm se cumprindo desde 2011, e nós acabamos por utilizar de um exemplo de uma profecia, porque nós estamos falando que as profecias foram muito mal interpretadas, As profecias são coisas assim que as pessoas realmente, vamos dizer, de tudo, que aprontam. Geralmente as profecias é o que está mais fora, da realidade. Nós vemos aí gente dizendo que vai para o céu, nós vemos aí gente dizendo que vai ser arrebatado e tal, e outros falando que está construindo o terceiro templo e que vai vir um anticristo. Ou seja, eles estão vivendo uma época que não é essa época, E nessa palestra que nós fizemos no domingo, eu utilizei um exemplo, Eu digo exemplo porque foi uma parte, Foi uma parte do estudo onde eu falo de uma profecia e que está em Gênesis 3,15, a primeira profecia que aparece na nossa Bíblia, E justamente eu falo sobre o que as pessoas dizem dela, principalmente os cristãos, E os furos que tem nisso, Os absurdos, que são inventados e são seguidos por milhares e milhares, milhões, Não adianta, Você vai conversar com as pessoas, elas têm aquilo incrustado na cabeça, Porque elas não estudam, porque elas não leem a palavra, então elas realmente não sabem, Não sabem o que realmente está acontecendo. Nós vamos falar aqui, então, a respeito de profecias, Eu gostaria, assim, que, principalmente os cristãos, prestassem bastante atenção. É curto, mas refletissem nisso, Olha, nós temos que saber que quando nós falamos de profecia, nós entramos num campo bastante vasto, confuso, complexo, e nós devemos ser muito cautelosos, Porque existem muitas controvérsias, especulações, mentiras misturadas, nas várias teorias aí dos PhDs, dos pastores, dos falsos profetas, enfim. Então nós vemos que existem muitas formas de interpretação de uma mesma profecia, o que não deveria ocorrer, Porque se a profecia, se você crê que a profecia foi inspirada por Yahu, escrita por homens, mediante o próprio Ruach HaKodesh, o Espírito de Santidade, ajudando-os, colocando na mente deles o que eles deveriam escrever,
elas têm apenas uma interpretação. Kefa, né, na sua segunda carta, segundo de Pedro, no capítulo 1, versículo 20, ele diz o seguinte: as quais também falamos não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Ruach HaKodesh, o Espírito de Santidade, ensina. Né? Perdão, eu estou falando aqui o próximo, eu vou ler aqui de novo, o Kefa. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Então, observem, nós vemos aí, né, no passar dos séculos, muita gente que interpreta as profecias, né, a seu bel prazer. Colocam coisas, né, que realmente não são, falam coisas que realmente não querem dizer nada, que não tem nada a ver com a profecia, né? E milhões, né, acreditam. Eu passei muitos anos ensinando certas profecias de forma enganosa. Não que eu saiba tudo, mas como diz aqui Kefa, né, Pedro, na sua segunda carta, 1:20, nós temos que primeiramente saber que não é, sabe, da nossa particular interpretação as profecias que foram ditas por Yahu, por intermédio do seu Espírito, aos santos profetas. Ok? Shaul também diz alguma coisa sobre isso, que é muito importante, né? É que ele diz assim, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Ruach HaKodesh ensina. Observem agora, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Veja, eu como eu sempre digo, eu fui pastor, eu fui ancião, eu fui presbítero na cristandade durante 22 anos. E passei por várias denominações justamente porque eu sempre estudei. E conforme eu ia estudando, eu ia vendo que aquilo que me ensinaram na denominação que eu estava, aquilo que eu ensinava para os coitados, né, mortos-vivos ali sentados nos bancos, não batia com o que a palavra dizia. O que significa comparar as coisas espirituais com coisas espirituais? Kefa, Pedro diz que não é, né, nenhuma profecia é de particular interpretação. O que significa que não existe essa coisa de um interpretar de um jeito, outro de outro. Embora isso ocorra o tempo todo. Mas aí é coisa pessoal. É a pessoa que está colocando a ideia dela. Shaul diz que nós temos que comparar as coisas espirituais com as espirituais. Muita gente acha que espiritual é algo diferente do que a realidade. Não, o espiritual e o material andam assim, juntos. Então, quando o Shaul fala comparando as coisas espirituais com as espirituais, ele quer dizer o seguinte: se você ler um trecho da palavra, para que você possa começar a ter entendimento disso, você tem que saber a época que foi escrito, por que foi escrito, baseado em quê, sobre quem, para quem, em que época. Por quê? Porque, como eu sempre falo, a palavra é um só livro. Não existe essa divisão de Velho e Novo Testamento. É um plano.
ela toda fala de uma mesma coisa. Claro que com 20 mil erros só no NT, erros de cópia, de pessoas que foram copiar e erraram, erros propositais, né? Erros de erro mesmo, né? Problemas com pergaminhos muito antigos também, que não dava para ver direito quais as letras, né? Realmente. Então, tudo isso ocasionou 20 e tantos mil erros, só no NT. Sem contar os erros que existem no que os cristãos chamam de Velho Testamento, né? Bom, então, a profecia nunca deve ser algo, né, que ao Pai, ao nos transmitir ensinos, devam ser fechados, para começar. Nada que o Pai nos ensina é a totalidade. Porque senão, conforme fosse passando os anos, ia chegar um momento em que nós íamos saber tudo. E ninguém sabe nada. Todos os dias eu pensando, eu lendo, eu estudando, eu conversando com irmãos, fichas caem. E novas observações surgem. Como eu já falei muitas vezes, né? Antes de eu escrever o pacto, eu tinha uma visão. Após o pacto, a Bíblia toda mudou. Tanto que tudo que eu leio parece que eu nunca li. Tem textos que eu chego para a Eliane e falo, Eliane, você conhece esse texto aqui? Sabe? E eu sou uma pessoa que desde 1932, eu começo em Gênesis, vou até Apocalipse, começo em Gênesis de novo, vou até Apocalipse. E nunca parei de fazer isso. Hoje, num ritmo muito parado, até acho. Eu consigo ler no máximo um capítulo por dia. Porque o tempo, né? Então, quando nós recebemos alguma coisa do Pai, nós não podemos dar aquilo como ponto final. Porque Ele vai nos ensinando gradativamente, que nem falou o próprio Shaul. Vocês ainda têm que tomar leite, outros já estão comendo alimento mais sólido. E conforme você vai comendo alimento mais sólido, você vai se aprofundando. Se você passar mais de 2 anos sem ter adquirido nenhum conhecimento, mantendo aquilo que você conhece há 30 anos, como me falou aí um sujeito outro dia, há 30 anos eu crio assim. Ele vai morrer assim. Então, nós temos que entender que não pode ser fechado. Nada da palavra pode ser fechado. Nós temos que entender que até lá pelo ano 500 do milênio, ninguém vai saber nada, realmente. Nós vamos saber aos poucos. Tem muita coisa que a palavra não nos diz, porque não interessa agora. Para nós agora interessa saber qual é o plano do Pai para a humanidade, para dar continuidade à criação que ainda não está pronta. Todo mundo fala, não, foi criado em 7 dias. Em 7 dias ele criou, vamos dizer, o formato das coisas. De lá para cá, ele vem depurando, ele vem ajeitando, até que tudo chegue a ficar da forma que ele idealizou em seu plano, que foi escrito na mente dele antes da criação. Ok? Porque se nós dizemos, não, há 30 anos eu creio assim e não vou mudar, nós estamos dizendo que nós sabemos tudo. E nós não sabemos nada. Estão me entendendo? E também porque a seu tempo, se você realmente é chamado, se você tem o Espírito, as próprias as passagens bíblicas, né, o espiritual com o espiritual, vai lhe demonstrar mais coisas, porque tudo está ligado. Mais sinais.
O que vai fazer com que nós passemos a entendê-las, né, as profecias, de forma mais profunda, de forma mais convicta, de forma mais de olho aberto, né? Então, como todos os assuntos abordados na palavra de Yahu, né, nós devemos sempre lembrar que o entendimento de um verso, capítulo ou livro, né, sempre é apenas a pontinha de um iceberg. E que jamais devemos construir uma doutrina ou princípio, né, ponto de fé, aquelas porcaria toda, por causa de apenas um versículo. Ou mesmo de um capítulo todo. E eu diria até de um livro todo. Não, tudo tem que ser encaixado, que nem um quebra-cabeças, dentro de toda a exposição da Escritura. Nós vemos claramente em Daniel, que ele, ao receber do emissário de Yahu, né, ele nada compreendeu. Existe um diálogo assim em Daniel 12. E tu, Daniel, encerra essas palavras e sela esse livro. Ele escreveu só profecias. Mandou ele fechar o livro, selar, tá? Até ao fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para a outra, ou seja, muitos estarão lendo, recebendo informações do Pai, e o conhecimento se multiplicará. Aí Daniel diz assim, né? Então eu, Daniel, olhei e eis que estavam em pé outros dois, um deste lado, à beira do rio, e outro do outro lado, à beira do rio. E ele me disse, né, ao homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio. E eu lhe perguntei, quando será o fim dessas maravilhas? E ouvi o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, o qual levantou ao céu a sua mão direita e a sua mão esquerda, e jurou por aquele que vive eternamente, que isso seria por um tempo, tempos e metade de tempo. Eu não vou nem falar a respeito disso, porque isso aí, sabe, Adventista, Igreja do Sétimo Dia, os batistas, enfim, Testemunho de Jeová, cada um fez uma interpretação mais louca do que o outro sobre isso, né? Sobre um tempo, tempos e metade de tempo. Eu perdi 20 anos da minha vida pesquisando isso para descobrir que era uma falcatrua, tá? E diz assim, quando tiver acabado de espalhar o poder do povo santo. Percebe? Quando tiverem acabado de espalhar o poder do povo santo. Quem? Os homens enviados por Yahu. Aí diz, todas essas coisas serão cumpridas. Aí diz assim Daniel, eu pois ouvi, mas não entendi. Por isso eu disse, Senhor meu, qual será o fim dessas coisas? Quando ele diz Senhor aqui é por educação, tá, gente? Não vamos, sabe, ficar aquela coisinha de crente aí achando que o Senhor é o Machia ou é o próprio Hu, né? Não, Senhor no sentido de que se eu estou conversando com alguém e esse alguém está me ensinando, e eu chamá-lo de Senhor, né, seria por educação. E ele disse, vai Daniel, porque essas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. Muitos serão purificados e embranquecidos, e nenhum dos ímpios, ou seja, nenhum daqueles que foi chamado, foi eleito, recebeu arrependimento, recebeu perdão, recebeu o Espírito de Santidade, e o Pai vai lhe dando entendimento, nenhum que não tenha recebido tudo isso, nada entenderá, por mais que leia, por mais que estude. Mas os sábios entenderão.
Esses sábios aqui não querem dizer os PhD da vida. Eu conheço gente aí que tem, sabe, eu tenho faculdade de teologia, por exemplo, mas para mim nada vale hoje, porque aquilo ali, na verdade, é o catecismo, né? Mas eu conheço gente que se aprofundou no hebraico, se aprofundou no grego. Eu conheço um pouco de hebraico, eu conheço mais até do próprio grego do que o hebraico, mas isso não adianta nada. Isso é sabedoria humana. Lembra Shaul falando? Falando com palavras não de sabedoria humana, mas das coisas espirituais, juntando-as às espirituais. Então aqui vem o exemplo que eu queria dar, né? Que desde a primeira profecia que nós encontramos na palavra, já encontramos muita controvérsia e mentira. Lá em Bereshit, Gênesis, né, no capítulo 3, versículo 15, nós temos a profecia que diz assim: e porém inimizade entre ti, ele está falando da serpente simbólica, né, e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, e entre a descendência tanto da serpente fictícia como da mulher, tá? Esta te ferirá a cabeça. Ou seja, o descendente da mulher iria ferir a cabeça da serpente, da descendência da serpente. E tu, a descendência da serpente, lhe ferirás o calcanhar. Nós sabemos que tudo isso aqui são tipo parábolas, né? Eles são ensinamentos que nós não podemos jamais levar como acontecimentos, tá? Então, observe, na ânsia de comprovar inverdades, que é o porquê de terem modificado tanto a palavra do nosso Pai, para poder comprovar aquilo que eles estavam ensinando errado, a grande maioria interpreta que o descendente da mulher como sendo Hamashia e Yahushua. Só que eles falam Jesus Cristo católico, né? Observe, isso não é de todo mentiroso. Mas, como dizem, né, meia verdade é uma mentira inteira. Tá? O erro está na época em que o descendente da mulher irá pisar na cabeça do mal. Multidões, né, praticamente a cristandade toda, né, encabeçada pelo Papa, dizem que esse momento ocorreu naquele momento em que Yahushua foi pregado no madeiro e foi assassinado. Que naquele momento ele pisou na cabeça do mal. Veja, nós temos que lembrar sempre das palavras inspiradas de Shaul, as quais também falamos, mas não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Ruach HaKodesh ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. 1 Coríntios 2,13. Assim sendo, e sabendo que toda escritura é uma só, e demonstra o plano perfeitamente desenvolvido pelo Ru dos exércitos de Yahu, né? Antes de iniciar a criação, nós devemos, antes de crer ou ensinar a profecia, conhecermos uma grande parte desse todo, o propósito desse todo, e toda a dimensão dos acontecimentos. Pois interligados, eles mostram o pacto, o plano, né, de nosso Pai para com toda a humanidade. Então aqui nós estamos vendo uma profecia e nós estamos vendo como que ela é ensinada na maioria dos lugares. Agora vamos desmascarar essa interpretação obtusa. Ela existe pela falta de entendimento e da compreensão dos reais motivos pelos quais Yahushua HaMashiach nasceu no 4º ano antes da Era Comum. Como é que eu sei que foi no 4º ano antes da Era Comum?
Porque Herodes era governador na Judéia. Não vou, além de cozinhar, mastigar. Procurem que vocês vão ver por que eu disse isso. Vejam sobre Herodes. Tá? Então, essa compreensão faz com que as massas humanas sejam manipuladas ao bel prazer das religiões. Principalmente das que se dizem cristãs. Não falarei dos motivos, né? Pois creio que já o conheçam. Os 3 motivos pelos quais o Mashiach nasceu, né? Naquela época. Tá? E com certeza entre esses 3 motivos não está ele morrer para nos salvar e tirar o pecado do mundo ou pisar na cabeça do mal. Veja, eu poderia passar aqui o dia todo explicando os motivos por qual ele esteve aqui, com os textos e tudo. Mas não vou fazer isso, tá? Porque, na verdade, os motivos vão desde um mandamento que está na Torá que diz que o sangue de um homem não salva outro homem. Ah, não, mas Mashiach era um semideus. Não, não era um semideus. A Grécia tinha semideuses. Os hebreus não. Tá? Então, o sangue de um homem não salva a outro. Te faço 2 perguntas. Se o Mashiach, na hora que morreu, ele pisou no mal e acabou com o mal, então significa que acabou o pecado? Por um acaso, nesses últimos 2000 anos, nós temos visto uma terra sem pecado, sem erro, sem gente má? Alguém foi salvo? Observem, todas as profecias que falam de Hamashia, elas não falam do nascimento dele. Elas falam do momento que ele vem para reinar. E as pessoas dizem que a sua morte foi o momento em que a Yahushua pisou na cabeça do mal, vencendo-o. Mas quer ver, vamos ler um versículo aqui contido no livro de Ahu-Hanan, João, no capítulo 17, versículos 14 e 15. Que diz assim, o versículo 17 de Ahu-Hanan, João, é aquela oração que ele faz pelos seus emissários e por aqueles que haveriam de crer por causa da palavra do Pai. Né? Isso ele faz após a ceia do Pessá, antes de ir para o monte para ser preso e depois de manhã ser pendurado no madeiro. Observe o que ele diz. Dê-lhes a tua palavra e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu do mundo não sou. Agora observe. Não peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal. Espera aí, mas o Mashiach não tinha pisado na cabeça do mal? Ou melhor, ainda não tinha, né? Mas ele tinha a compreensão de que ele ia para o monte, ele ia ser preso e ele ia ser morto. Se essa morte fosse para tirar o mal, ou para perdoar, por que ele diria, mas peço que os livre do mal? O mal não existiria. Um outro versículo, né, que demonstra que na época em que nasceu não reflete a profecia de Gênesis 3, nós encontramos em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, versículos 6 e 7. Observe, o Mashiach morreu, o Mashiach ficou 3 dias e 3 noites na sepultura, ele foi ressuscitado, e durante 40 dias ele ainda permaneceu na terra, conversando, ensinando, deixando as últimas instruções para os seus apóstolos. Perfeito? Agora veja o que diz o primeiro capítulo de Atos, no versículo 6 e 7.
Aqueles, pois, que se haviam reunido, isso no Monte das Oliveiras, né, junto com Mashiach, perguntaram-lhe, dizendo, Yahushua, olha a pergunta, restaurarás tu nesse tempo o reino a Yashuru? Observem, o Yahudá, Judas, né, que o traiu, ele era ligado a rebeldes que queriam contra-atacar Roma para libertar os hebreus e a Judéia. Havia um movimento muito grande nesse sentido. Os próprios apóstolos, que não entendiam nada, né? Porque dias antes do Mashiach ser morto, ele diz a Kefa, Pedro, né? Quando você se converter, ajuda teus irmãos, né? Nós sabemos que eles viviam fazendo perguntas bestas, principalmente Pedro, né? Terra Mashiach sai para trás, né? Então, olha a pergunta, restaurará tu nesse tempo o reino a Yahu? Por quê? Porque eles conheciam o Hamashiach pela palavra de Yahu. E na palavra de Yahu não diz que ele viria para morrer. Se você pegar a palavra de Yahu, as pessoas têm mania de dizer que existem profecias messiânicas. É tudo um engodo. Tá? Não estou aqui para falar das profecias agora, mas estou dizendo. Então, eles acreditavam, até aquele momento, que a qualquer momento ele iria liderar um movimento que iria libertá-los do jugo romano. Quer dizer, não tinha nada a ver com salvação, não tinha nada a ver com lavar os pecados, nada disso. Tá? E no 7, é claro, Yahushua lhes responde, não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Ainda em Mateus 22:44, está assim, disse Yahu ao meu descendente, assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. A quem Yahu disse isso? Shaul disse. A Yahushua. E para que nós possamos finalizar essa demonstração, né, de desentendimento total sobre profecias, né, utilizando a primeira profecia, já estando completamente fora, observe o que Shaul diz em 1 Coríntios 15, 27 e 28. Ele diz assim, porque todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés. Mas quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, claro que esta que se situa aquele que lhe sujeitou as coisas. E quando todas as coisas estiverem, veja, futuro, e Shaul escreveu isso há quase 30 anos depois da morte do Mashiach, tá? E quando todas as coisas estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho do Homem, Yahushua, se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que a Yahu seja tudo em todos. Ou seja, quando todos os inimigos foram destruídos, aqueles que os inteligentes dizem que ele terminou com eles na morte do madeiro, né? Quando isso acontecer, que nós vemos lá no capítulo de Apocalipse, né, nos últimos versículos do capítulo 20, que termina assim, e aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. O lago de fogo seria literal ou não, isso não importa. O que importa é que lago de fogo significa extermínio para sempre, aniquilamento. E diz que ele venceu o último inimigo, que era a morte.
Aí então o descendente da mulher, de Gênesis 3,15, terá esmagado até o último inimigo, até o último descendente do mal. E, meus irmãos, isso vai ocorrer após os 1000 anos do reinado de Yahushua para a regeneração. Não sei dizer quanto tempo depois, né? Porque aí vem a segunda ressurreição, sendo que entre o término dos 1000 anos e a segunda ressurreição, nós ainda vamos encontrar uma rebelião, que o Pai termina em instantes jogando fogo e enxofre em cima desse povo que vem contra a cidade dos santos, não é assim? Isso está em Apocalipse 20. Então não sei dizer quanto tempo vai demorar isso. Não está na palavra. Isso provavelmente nós vamos saber nos novos rolos que vão ser abertos. Tá? Então, meus irmãos, vocês veem como, se você comparar as Escrituras com as Escrituras, você perceberá o quanto, né? É que nem, por exemplo, o Trump foi lá e deu a capital, Jerusalém, para os sinoístas, né? E aí já teve gente falando, não, agora vamos construir o terceiro templo, aí vai vir um anticristo, e depois vai ter 3 anos e meio de... Observe que antes de que comece o milênio, veja o que está escrito aqui, em Zacarias 14:4. Naquele dia estarão os seus pés, os pés de Yahushua, sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém, para o Oriente. E o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, né, do Oriente para o Ocidente, e haverá um vale grande, muito grande. E metade do monte se removerá para o norte e a outra metade para o sul. Esse vale é o Vale de Imon, onde ocorrerá, logo após o grande cerco a Jerusalém, novamente, a última vez que vai ser destruída, né? Onde as mulheres serão levadas cativas, poucos homens estarão, só mesmo os remanescentes, né, que vivem lá em Israel hoje. E dali o Mashiach segue com o seu exército de ressuscitados e transformados. E aí entra aquela profecia que diz, e 5 derrubarão 10, 10 derrubarão 100, 100 derrubarão 1000, e o número daqueles que estarão ali, os soldados que acabaram de destruir Jerusalém e o que eles chamam de Israel, é 200 milhões, que ficarão jogados ali, e em Apocalipse 19 explica, que será o grande banquete para as aves de rapina, né? De algo. Eles não serão enterrados. Para vocês terem uma ideia, a profecia fala que do povo que vai morrer em Jerusalém e todo Israel, eles vão levar 3 meses para enterrar todos eles. Então é isso, meus irmãos. Eu espero que tenha dado para entender o que eu quis dizer. Eu achei que, como se trata de uma coisa que envolve muito o pensamento cristão, seria um bom exemplo para demonstrar o quanto, né, aquilo que o Pai disse é correto. Meu povo morre por ignorância. Desejo uma ótima parte clara de Shabbat. Nós estamos em pleno Shabbat. E qualquer dúvida, entre em contato comigo. Ok? Então, shalom, shalom. Beijo na testa e no coração. Fui.